E começou mais um Entendo Nada, é o número 44, olha lá. E o tema de hoje é, e a pandemia? Tema este que será apresentado por este que vos fala, Luiz Rossi. E por ele, ele que tanto esqueceu a pandemia que saiu sem máscara, sem roupa, foi pra rua, foi pra alegria, ele, Flávio Santos. Muito boa noite, muito boa tarde, muito bom dia a você que nos ouve. Esse podcast é mídia streaming, você ouve onde, como e quando quiser. Olha, se eu fizer isso, sem roupa na rua, vai ser pior que o próprio Covid-19. Vai assustar muitas pessoas. Então é uma boa ideia. Aliás, não dei ideias, viu? Não dei ideias. Mas eu tô com você nessa pergunta. Eu me pergunto, cadê a pandemia? A gente foi atropelado aí por uma avalanche de assuntos, de temas, e diga-se que nenhum desses temas não são importantes, todos eles são muito importantes, que nós conseguimos, e quando eu falo conseguimos, é a humanidade inteira, todos nós, eu, Luiz, todo mundo, você que está nos ouvindo, a gente conseguiu ofuscar a maior crise de saúde pública do mundo dos últimos 100 anos, desde a gripe espanhola. Foi debaixo do tapete. E algumas coisas também estão sendo varridas para debaixo do tapete, mas falaremos isso ao redor do episódio. Boa, sim. Olha a situação, hein? Conseguimos esquecer a pandemia. Mas vamos lá, deixa eu apresentar aqui o episódio que vocês vão entender do que a gente está falando. Bom, no último fim de semana de maio de 2020, lembrando que hoje estamos gravando no dia 1º de junho, ou seja, né? Foi um dia depois de tudo isso que aconteceu aqui, ocorreram inúmeros fatos que, em anos normais, marcariam um ano. Ou seja, cada um desses fatos que a gente vai elencar aqui marcaria um ano inteiro. Olha, e tudo isso aconteceu num fim de semana. Pode-se dizer que daqui a alguns anos esse fim de semana será estudado por pesquisadores, gerará documentário e, por que não, até episódios de podcast. Já está começando com a gente aqui. A verdade é que no meio de tudo isso, a pandemia da Covid-19 passou batida, o lançamento tripulado da SpaceX ali, você nem deve saber o que é o SpaceX, que seria uma coisa que marcaria o ano inteiro, passou batida, e até uma suposta diminuição do número de mortes pelo coronavírus também passou batido. Bom, aproveitando que tínhamos uma entrevista para hoje sobre o outro tema, mas acabou sendo cancelada, acabou tendo que desmarcar e tal, aproveitando que estamos com tempo aqui para gravar, resolvemos de última hora falar sobre todos esses acontecimentos históricos do fim de semana. Flávio Santos. Eu acho que assim, eu ia começar falando da SpaceX, mas eu acho que tem uma coisa aqui que você trouxe esse dado aqui, e eu não tinha prestado atenção nisso, e muita gente também não. Quer dizer que houve uma diminuição de mortes da Covid-19 nesse fim de semana, Flávio? Segundo alguns governos e autoridades de saúde, sim. E eu vou enfatizar bem o segundo, porque se a gente for traçar um gráfico ou um percentual aí dia a dia, a gente vai começar a achar bem estranho esse tipo de informação. É bom ficar assim estabelecido que nós vivemos na era da disputa de narrativas. Não é só o Bolsonaro que cria narrativa para encobrir as coisas. Todo mundo tem sua narrativa ou para encobrir a sua realidade, que às vezes não é boa, ou cria narrativas para dobrar os leitores, para conquistar consumidores, enfim. Nós vivemos a era das narrativas, onde todo mundo conta uma história. E como o Luiz bem falou aí antes, surgiram dezenas de histórias, de fatos reais e de narrativas nesse final de semana. E paralelo a tudo isso, bem quietinho, de mansinho, começou a se consolidar a narrativa que o pico de Covid aqui no Brasil parece a decair. Eu comecei a ler os jornais no final de semana, na internet, aí de repente eu esbarrei numa seção lá embaixo, bem pequenininha. Pará registra o 3º dia sem mortes. Peraí, 3º dia sem mortes? Eu comecei a lembrar, até quinta-feira passada, o Pará ele estava numa situação caótica de saúde. Gente morrendo na posta de UPA, de posto de saúde, sem maca, sem leitos de UTI. Tem cidades no Pará como Altamira. Aliás, Altamira, geograficamente, urbanamente, é uma cidade maior que São Paulo. Para vocês verem o desastre urbanístico que é aquilo. É maior que São Paulo e tem por volta de 300 mil habitantes. Espalhados no meio da mata lá e do meio urbano. Então não tinha leito, não tinha nada, e de repente ficou 3 dias sem mortes. Fui para a edição de São Paulo, os jornais daqui, aí estava lá o secretário de saúde.
São Paulo registra a queda nesse final de semana de procura de 60% de internações. Eu falei, ué, o que está ocorrendo, gente? Já desenvolveram a vacina? Já descobriram a cura do Covid? Eu não estou sabendo? Então, vamos imaginar. O Luiz falou do SpaceX. Teve outras questões, os protestos nos Estados Unidos, que a gente vai falar, protesto na Paulista, antifascistas, fascistas e tal. Tem um cenário melhor para você, pouco a pouco, criar essa narrativa que o pico de Covid está passando aqui no Brasil, está diminuindo? Então você coloca uma colar, e curiosamente, Pará e São Paulo são dois lugares que começaram suas flexibilizações de quarentena esta semana. Então esse tipo de narrativa convém muito, para você mostrar para a população que não está tão perigoso assim, que dá para ir para a rua, e aos poucos você ir abrindo as coisas. Então eu sinto que existe um movimento, sim, de flexibilização geral aqui no Brasil, e para isso sustentar, para as pessoas perderem o medo de ir para a rua, está se criando a narrativa de diminuição de procura de internações e de diminuição de mortes também em vários estados do Brasil. Pelo menos foi uma coisa que eu percebi. Sim, não só, né, na semana a Prefeitura do Rio de Janeiro também andou mudando a maneira como se ia se dizer se era Covid ou não, aí de repente do nada sumiu 1.000 mortes ali. Olha, não dá pra saber, cara, a verdade é, como o Flávio falou muito bem, tem uma disputa de narrativas aí, tem umas coisas aí, e gente defendendo que você tá dizendo que tá matando é porque você é de um lado, se não, você é do... Olha, cara, tá tratando a questão da Covid aqui no Brasil, e aparentemente nos Estados Unidos também tá sendo tratada assim, pelo que a gente tem visto aí, tá sendo tratada como uma questão política e só política. É terrível, isso é terrível. Eu imagino as pessoas que trabalham na área da saúde, que trabalham com as pesquisas em si, devem estar tendo um negócio, assim, um treco, falar, cara, como pode? E no fim, mesmo com os números que, os tais oficiais aí, que estão diminuindo, ou com os números mais altos aí, que dizem que pode ser algo contra, não sei. O número está muito alto no Brasil. A gente está crescendo muito e eu não tenho dúvida que a gente vai manter um número muito alto de mortes. Mas não se sabe se é da Covid. Bom, não sei se é da Covid, mas quando você faz um comparativo de mortes de pessoas que morreram por problema respiratório, é muito alto. É muito alto, comparando com o ano passado e anos anteriores. Então, alguma coisa está acontecendo, tem muita gente morrendo e aparentemente a gente voltou lá pro início de quando começou tudo a pandemia do Brasil. É terrível isso, terrível. Porque a gente até começou bem lá no início, avançou e de repente largou tudo e estamos voltando lá atrás de novo. Ou seja, a gente vai ter uma retomada, não tenha dúvidas. Com todos esses protestos que estão acontecendo, todo mundo saindo na rua de novo e a abertura, a gente vai ter uma retomada, um crescimento muito alto. É triste e a gente ainda vai ter muita gente morrendo aqui por causa de disputa de narrativa, enfim, por tudo que tem acontecido e por coisas que estão acontecendo e aconteceu nesse fim de semana aqui. Que olha, que fim de semana. Eu falei de protestos, né? Eu vou deixar da SpaceX pro final, porque vai ser para dar uma aliviada no assunto aqui, que vai ficar meio pesado. Tivemos os protestos aqui no Brasil, tivemos protestos nos Estados Unidos. Aliás, eu abri agora aqui o Twitter, Flávio, eu tô lendo aqui, o Lucas Rohan, né? Ele sempre posta coisas boas, eu vou deixar como dica depois aqui. Eu vou colocar tudo porque, ó, eu tô lendo agora, saiu agora isso aqui. Tropas da Guarda Nacional foram enviadas para Casa Branca para proteger a Casa Branca porque o Trump ia fazer um pronunciamento. O Trump começou a fazer o pronunciamento, começou a se jogar bombas de gás contra os manifestantes fora da Casa Branca. Tô lendo aqui, ó. O Trump está lendo o pronunciamento e ao fundo se escuta as explosões de bombas de gás contra os manifestantes. Cara, você imagina o presidente da República dos Estados Unidos dentro da Casa Branca fazendo um pronunciamento e você escutando bombas ao fundo. Cara, é inimaginável. É inimaginável. E não só isso, pior. Ele se escondeu no fim de semana no bunker que tem dentro da Casa Branca. As luzes da Casa Branca foram apagadas. Isso é tipo de coisa. É coisa de filme. É coisa de filme. É isso que eu tô te falando. É tipo de coisa. Eu não sei se em 2001, lá nas Torres Gêmeas, aconteceu isso. Que eu me lembro, acho que não. Porque o Bush não estava na Casa Branca, né? Ele estava em outro lugar, estava na escola e tal. Estava numa creche lá, historinhas infantis para crianças. Isso, ele estava numa creche, isso mesmo. Cara, é surreal.
esse é um tipo de notícia que marca o ano todo. A gente falaria sobre isso o ano inteiro, se fosse um ano de normalidade, né? Num fim de semana que a gente teve aqui, tudo que tem acontecido vai ser uma coisa a mais. É uma coisa assim fora de série. Bom, fora isso, estamos tendo protestos nos Estados Unidos, que é o país que mais tem casos da Covid, e protestos no Brasil, que é um dos países que mais tem, tá entre os 4, 5 primeiros lugares ali, descontando a subnotificação que o Brasil tem, né? Porque os Estados Unidos pelo menos está notificando, o Brasil nem isso. A gente nem sabe exatamente como que está a situação aqui. Bom, foi muita gente para rua para protesto, foi muita gente para rua para protesto lá nos Estados Unidos, aqui no Brasil. Então, quando eu digo que provavelmente a gente vai ter uma retomada do crescimento disso, muito tem a ver também por causa desses protestos. Vai ter a abertura de comércio, aqui em Indaiatuba, por exemplo, já está tendo a abertura de comércio, o shopping já abriu, só não abriu a academia ainda, o prefeito não deixou abrir as academias, mas o comércio já está abrindo. Eu não sei como que está em São Paulo aí, Flávio, se já abriu também, depois você faz um panorama pra gente como está aí na Zona Leste ou como que está a situação. E estava cheio de gente na rua, ou seja, as pessoas vão se contaminar. E eu não sei, eu não sou um grande entendido, né? Eu gostaria muito de falar com o Átila, né? Átila, que gostaria muito que ele estivesse ouvindo, ele é nosso ouvinte aqui, um salve pro Átila, então, né? Se ele tá ouvindo a gente, não sei. Mas eu gostaria muito de perguntar para ele: é possível que com essa retomada, com as pessoas indo pra rua, se infectando, não é possível que a gente tenha uma onda começando aqui na América, com a mutação do vírus aqui no Brasil ou nos Estados Unidos? Eu gostaria de saber essa questão, não sei se pode ser. Porque tudo me leva a crer que vai acontecer aqui. E isso vai acontecer aqui no Brasil ou nos Estados Unidos. E o México também não está lidando muito bem. Os 3 países com maior população da América, os 3 não estão lidando muito bem com a Covid-19. É terrível. E eu acho que tem um detalhe aqui, Flávio, que eu vou jogar para você, porque você também tem um entendimento até mais do que eu nessa questão, que é essa união das torcidas organizadas para o protesto, Flávio. Eu vejo tudo que tem acontecido nas últimas horas. Assim, eu fico curioso enquanto jornalista pelos fatos estarem acontecendo. Eu fico com a adrenalina lá no alto, lendo aqui, lendo acolá, eventualmente vendo alguma coisa na rua também aqui e acolá. Mas, pela minha humilde experiência de vida, eu sempre fico com um pé atrás quando eu vejo movimentos muito articulados surgindo num país como o Brasil. Nunca teve um movimento nenhum articulado. O Brasil sempre foi articulado desde o governo, dos estados, até passando pelo povo. A gente não tem um histórico de organização social e de lutas coletivas. Nós tivemos movimentos ali no ABC, com Lula, nós tivemos movimentos da Direta Já, tivemos alguma coisa lá no século XX, 30, mas coisa substancial, frequente, consolidada, nós tivemos. E uns tempos para cá, precisamente da semana passada para cá, nós vimos surgir a hashtag Somos 70%, surgiu o do Facebook Antifascistas, e as torcidas organizadas irem para a rua e puxar esses protestos, principalmente em São Paulo e no Rio de Janeiro. Eu sempre vejo com desconfiança quando surge alguma hashtag repentinamente. Eu sempre imagino que existe lá um escritório de comunicação, de marketing ou político por trás dessas hashtags. Porque nada é criado de forma impensada e jogada na rede social. Nenhum movimento é espontâneo em rede social. Logos também, logos muito bem feitos, muito bem pensados, por pessoas que conhecem a história do fascismo, do nazismo, as histórias das lutas sociais na Europa, nos Estados Unidos e no mundo ocidental como um todo. E aí, por fim, a gente viu as torcidas organizadas ontem nas ruas. Começou no domingo passado e se consolidou no domingo, mais conhecido como ontem, dia 31 de maio. O que eu posso falar para você de torcida organizada? Nos anos 90, o Luiz tem a mesma idade que a minha, é a mesma geração, quem viveu pode ter certeza que não teve nenhuma época mais violenta que os anos 90 entre as torcidas organizadas. Todo final de semana morria alguém em São Paulo, no Rio de Janeiro, ou baleado ou linchado em torcida organizada. Então, ou seja, não tinha nenhum componente político ali. Nos anos 2000, as autoridades começaram a conter, fazer só e que tais, a coisa diminuiu um pouco. Mas mesmo assim, as torcidas organizadas, embora não tenham só bandidos, na sua maioria, elas continuaram muito violentas. Até que, alguns anos atrás, teve o assassinato dos líderes da Mancha Verde, que foi o Moacir Campos, que foi assassinado numa emboscada no Farol aqui em São Paulo. O que a polícia apurou da época, isso é uma versão oficial, é que teve uma reunião na Mancha Verde
com líderes do PCC, e esses líderes tentaram impor para os outros líderes oficiais da torcida que, a partir daquele momento, o crime organizado ia gerenciar a torcida, ia fazer o que bem entendesse ali, e a torcida ia ganhar seu dinheiro, sua parcela no lucro, mas não poder interferir nas decisões oficiais. Também nessa mesma época, a polícia apurou que, no encontro que teve ali na frente do Pacaembu, com lideranças de torcidas organizadas, bandeiras, soltando fogos, onde que supostamente se selava uma paz entre as torcidas, foi uma reunião também coordenada pelo PCC. A ideia era terminar com as brigas de torcida organizadas, porque onde tem briga e confusão, você tem polícia e você acaba derrubando a venda de drogas. Então, as últimas notícias que a gente teve a respeito de torcidas organizadas foram ou ligadas ao tráfico de drogas ou ligadas ao crime organizado. E aí, de uma hora para outra, as torcidas me aparecem liderando protestos na Paulista. Eu acho positivo, eu acho muito legal. Torcida organizada ligada ao futebol, que é uma paixão nacional, uma coisa que pode estimular mais pessoas a ir para ruas e participarem dos combates políticos, das disputas e das discussões em si. Mas eu fico uns pés atrás. Porque os antecedentes das torcidas organizadas, que eu repito, não tem só bandido. Eu tenho muito amigo meu que participa de torcida organizada, estou falando da casta mais alta. Os antecedentes não são bons. A gente teve um assassinato, teve reunião que supostamente, segundo a polícia, foi organizada pelo crime organizado. E o principal, nas últimas 2, 3 décadas, a participação de torcidas organizadas em ações políticas foi zero. O que a torcida organizada faz é distribuir cesta básica, isso é louvável, em favela, em comunidade, fazer trabalho social, mas politicamente se posicionar, as torcidas não se posicionam. Não se posicionaram em 2013, quando explodiram os protestos, aqueles famosos na Copa das Confederações, não se posicionaram em 2016, no impeachment da Dilma, e agora se posicionaram. Então eu trouxe esses antecedentes aqui para engrossar um pouco o caldo dessa discussão. Os antecedentes não são bons. Tomara que os resultados sejam. Mas eu estou com os pés atrás, eu estou e muito. Você fala uma coisa bem interessante, que a gente, você, eu, que a gente não tem ligação nenhuma nem com torcida, nem com polícia, nem com nada, a gente escuta falar essas coisas sobre o PCC, escuta falar que tem ligação com o tráfico, e, né, a gente escuta falar. Ora, se a gente escuta falar, provavelmente a polícia deve ter mais informações do que a gente. A parte de inteligência da polícia, né? Por que não chega lá, então faz o que tem que fazer? Prende quem tem que prender, processa quem tem que processar e continua, vida que segue. Por que isso não acontece? Essa é a questão que eu não entendo, eu nunca vou entender isso. Porque chega na Avenida Paulista, que nem aconteceu ontem, eu vi muita gente defendendo o que a polícia fez contra a torcida exatamente por essas coisas que você linkou aqui pra gente, Flávio. Porque é bando de bandido, não sei o que, é gente que só vai lá pra fazer arruaça, é toda aquela imagem que a gente tem de torcida organizada. Todos nós temos essa imagem de torcida organizada. E bem você disse que não é todo mundo que é assim, e realmente não é todo mundo assim. Tem alas das torcidas que tem realmente esse pensamento mais político. Mas normalmente é uma coisa bem ínfima, bem pequena, a ponto de nem aparecer. Porém, às vezes nem aparece. É muito estranho, né? Tudo isso que aconteceu ontem. Mas assim, aí a polícia chega arrebentando com eles num protesto que aparentemente parecia ser algo pro lado bom, a favor da democracia. Acho que ninguém é contra a democracia. Quer dizer, ninguém é contra, né? Muita gente é contra a democracia no país, a gente tá vendo que é. Mas assim, ninguém abertamente, né? E claramente a torcida chega lá pra falar de democracia, tal, e a polícia senta o cacete neles. Horas. Por que a polícia não... Se já existe essa ideia, já se sabe que tem essa ligação. É um bando de bandido, então por que não prende? Por que não faz o que tem que fazer? Eu nunca vou entender isso. Eu nunca vou entender, cara. Sinceramente. Sabe? É aquela história. A gente sabe que tem ponto de drogas espalhado. Todo mundo sabe onde tá. Eu sei onde tá aqui em Indaiatuba. Eu sei onde tem vários pontos de droga aqui. Eu que eu não sou nem usuário, muito menos, né? Não entendo nada disso. Mas eu sei que tem os pontos de droga aqui em Indaiatuba. O Flávio também deve saber exatamente onde tem lá perto da casa dele. E ele também não é usuário, ainda bem. Né? Não é? Todo mundo sabe onde tá. Caramba! Se a gente que é leigo, que não usa, que não entende nada disso aí, sabe onde tá? Eu não vou entender, nunca vou entender. Quer dizer, a gente até entende o porquê, né? Mas a gente não vai entrar nesses meandros aqui, porque afinal... que envolveu torcida organizada, que foi a chacina na Pavilhão 9. Verdade. 2015. Um fato assim escabroso. Morreram, Sim. acho que 8, 9 pessoas, uma coisa assim, na sede da torcida organizada. E aqui em São Paulo, a área de segurança pública é muito curiosa. As coisas explodem aqui, depois elas ficam silenciosas.
Ninguém fala mais nada. Então, por exemplo, o ano passado, 2 policiais da rota fuzilados. Tiro de fuzis, e na mesma semana, sumiu da mídia o assunto. É uma coisa grave. 2 policiais da rota que olha matar 2 caras do BOP no Rio de Janeiro na hora de folga. Ficou tudo silencioso. Chacina do Pavilhão 9. O policial foi julgado, tal, mas as causas nunca foram muito claras. Então o assunto morreu. Os assuntos aparecem e depois somem. E agora, respondendo aí o que você falou, não tem a resposta para isso, né? Mas é o tipo de resposta que a gente imagina o que pode estar por trás. Quais interesses pode estar por trás. Já vista que a Cracolândia fica na Luz, e a Luz é a região que tem os principais departamentos de polícias militares e civis aqui de São Paulo. É isso aí, é exatamente isso daí. A gente sabe muito bem, inclusive tem muita gente aí que se elege em cima disso, né? A gente sabe de vários casos aí que se elegeram em cima de tudo isso, da briga contra a torcida organizada, muita gente se elegeu, e muita gente ganhou audiência na TV também falando disso aí. Mas enfim, falamos aqui da união das torcidas, falamos dos protestos nos Estados Unidos e no Brasil, e uma coisa interessante que surgiu nesse fim de semana, ressurgiu na verdade, né? Porque isso já tinha sido falado lá atrás, com as acusações contra o Epstein, que era um cara que... Enfim, o cara era um ser execrável, ligado com cinema e tal, ele acabava forçando, tinha coisas a ver com pedofilia, enfim. Ele morreu, ele aparentemente suicidaram na prisão, né? Porque, estranhamente, ele estava numa prisão que é chamado de prisões que é para evitar suicídio. Ou seja, você tem uma câmera lá dentro da tua, praticamente na tua cara o tempo inteiro, que é para se alguma coisa acontecer, a polícia corre lá e não deixa você se matar. Por um acaso ele se suicidou no momento que a câmera caiu lá, não funcionou. Bom, enfim, enfim. E essa história já tinha sido corrido lá atrás, faz uns anos tal, e tinha sumido. E do nada, nesse fim de semana, apareceu no Twitter com o Anonymous, aquele grupo, né, que coloca a máscara do V de Vingança e começa a dizer que hackeou e começou a soltar. E saiu uma lista de várias pessoas famosas, muita gente famosa mesmo lá nos Estados Unidos, que tinha uma certa ligação com esse tal desse Epstein. Claramente não dá para acusar todo mundo que tá ali, mas tem alguns nomes ali que interessam, principalmente um chamado Donald Trump. Esse aí chamou bastante atenção. É uma coisa que começou no fim de semana e ainda tá rolando, porque o Anonymous falou que vai soltar bastante coisa relacionada ao Trump. É interessante, Flávio, a gente tem debatido isso, porque isso está acontecendo exatamente no momento que o Trump começou a bater de frente com a rede social Twitter, né? Principalmente com o Twitter. Porque o Twitter começou a marcar, como política do Twitter, acho que demorou até para fazer isso, marcar exatamente o que é fake news e o que não é. E quando o Trump posta algumas coisas lá que são fake news, o Twitter tá marcando. E o Trump, então, em contrapartida, ele ia mexer em umas leis lá relacionadas às redes sociais e tal. E aí, de repente, apareceu isso. Apareceu isso no Twitter. Interessante, apareceu no Twitter isso. Muito interessante. Como o Flávio falou, tem algumas hashtags aí que a gente, né, tem que ficar atento. E a partir de... Já tinha acontecido o que aconteceu na semana, o ato terrível do policial matando o rapaz. E isso explodiu em revoltas nos Estados Unidos e juntou com essas acusações da Anonymous. Então, eu li agora há pouco, né, o que o Lucas Ohan postou aqui, que ele tá falando o que está acontecendo em frente à Casa Branca. E isso está atacando o Donald Trump diretamente. É direto contra o Donald Trump. Tem um monte de gente famosa lá na lista, como eu falei, de gente de nomes de Dustin Hoffman, passando por Cher, passando por um monte de gente. Mas está focado em cima do Donald Trump. Olha, a gente aqui, eu e o Flávio, a gente tem uma opinião muito, muito certa sobre política. Aqui nossa visão é bem parecida. A gente, como o Donald Trump, pra mim, tem que acabar na prisão, ir pro inferno, morar no colo do capeta. Aí Dilene falou que nem o capeta merece também, lá gritou lá no quarto. Mas não é... Boa. Mas não é estranho que tudo isso acontece exatamente nesse fim de semana, Flávio? Eu e o Luiz, a gente conversa bastante a semana inteira. Não é só esse episódio, não. E eu estava conversando com ele que eu tinha a percepção que os últimos dias foram muito importantes para a geopolítica, para as questões sociais em cada país. Primeiro aqui no Brasil, trazendo um pouquinho para o plano nacional. No Brasil, eu acho que aquela operação da Polícia Federal
contra a rede fake news que está sendo investigada, que envolve o Luciano Hang, o velho da Van, que envolve o dono da Smart Fit, que eu nem sabia que tinha esse grau de importância em qualquer esquema do gênero, e uma série de pessoas importantes, e a resposta do Bolsonaro falando que não ia tolerar mais esse tipo de investigação, e do filho dele quando disse que poderia ter uma ruptura, para mim isso deu uma escalada tremenda na situação. Parece que acendeu algum tipo de pavio. Eu ainda não sei exatamente o que se acendeu, mas no mesmo tempo as torcidas organizadas começaram a se mexer, a gente começou a ver alguns focos de confronto na rua, ainda com meia dúzia de gatos pingados, é verdade, mas nós começamos a ver hashtags subindo, então algum start foi dado na semana passada aqui no Brasil. Nos Estados Unidos, aquele ato abjeto de estrangular o cara até a morte, o George Floyd, que o policial cometeu, também deu algum start em alguma coisa. Eu não sei se o start foi o vídeo em si, ou era alguma coisa que estava para ser posta em prática que começou a ocorrer. Porque os Estados Unidos, desde o Martin Luther King, do Malcolm X, tem um histórico de protestos, de cobranças sociais muito forte. Lá não existe o cara ir para o MASP, ficar levantando cartaz para defender os bichinhos, defender uma pauta política. Eu estou falando de defender os bichinhos, porque assim como o Luiz, eu adoro cachorro, adoro gato, mas eu estou fazendo uma referência um dia que eu e o Luiz cobrimos um protesto no MASP anos atrás, quando a gente tinha um programa no Web Rádio. É uma coisa interna aqui. Mas lá não, lá ninguém levanta cartaz. Lá o pau quebra de vez. O cara quebra vidraça, põe fogo. O negro, quando não podia sentar no ônibus, foi lá e sentou um dia. Foi lá e colocou a cadeira na escola, na faculdade, estudou um dia. Então, o movimento social, o ativismo lá é de confronto. Mas parece que existe toda uma estrutura por trás interessada nessa série de coisas. Primeiro, a gente teve a Covid, que ninguém falou de Covid até agora, e ninguém está lembrando de Covid. Ficou lá para escanteio, morrendo milhares de pessoas por dia. E aí a gente começou a ver que algumas lideranças são muito fascistas, muito dadas a atos ditatoriais e pretensões ditatoriais, principalmente aqui nos Estados Unidos e principalmente aqui no Brasil. E aí a gente começou a ver alguns movimentos em redes sociais, alguns movimentos no STF, alguns movimentos na justiça, no meio jurídico, no meio legislativo, bem estranhos. Então, dá toda a impressão que está se formando um caldo de coisas para que algo maior venha acontecer. A pandemia, isso é um fato, vai jogar o mundo numa recessão poucas vezes vista, ou talvez nunca vista na história moderna. E por história moderna, estou falando desde a Revolução Industrial para cá. Eu acho que nunca a gente atravessou uma crise como essa que se avizinha por aí. E eu já falei em outros lugares que se a Covid tiver uma segunda onda, não é mais uma questão de crise econômica. É uma questão da nossa civilização correr risco. Porque você imagina, o Brasil teve uma pancada de 1,5% no PIB no primeiro trimestre. E as quarentenas começaram em abril e maio, fortemente. Os Estados Unidos teve uma queda de não sei se 3, 4%, coisa assim. A Alemanha teve uma queda gigantesca, Reino Unido também. Isso com uma primeira onda. Você imagina com uma segunda onda. Então eu acho que uma segunda onda faria o mundo mergulhar décadas e décadas atrás em todas as conquistas sociais e civilizatórias que foram conquistadas às duras penas por entidades sociais, partidos políticos e pelo Ocidente de uma forma geral. Eu acho que tem um cenário perfeito, uma tempestade perfeita, para uma série de coisas acontecer. Eu não ouso dizer o que vai acontecer, porque grandes acontecimentos são imprevisíveis. Ninguém previu a crise de 29, ninguém previu a Segunda Guerra Mundial e a Primeira, assim como ninguém previu essa crise da Covid e essa hecatombe econômica que está por vir. Então, que existe uma série de movimentos acontecendo, existem. Fico muito curioso para saber o que vai acontecer, mas infelizmente a minha curiosidade vai terminar, porque eu vou viver isso na pele, assim como o Luiz e você que está ouvindo. Então é bom de ficar atento a tudo que vem ocorrendo, redes sociais, movimentos, para a gente escolher o lado certo ou, em muitos casos, não escolher lado nenhum. Focar na sua família, nos seus amigos, na pessoa que você ama, e não acreditar em nenhuma ideologia política, em nenhum lado dessa guerra que está se desenhando no horizonte. Isso aí. Você sabe que você falou uma coisa interessante aí, que a gente vai viver na pele, né? Eu gostaria muito, que nem os memes que eu vi na internet esses fim de semana, fazer que nem os astronautas da SpaceX fizeram, né? Tchau, tô indo embora dessa terra aqui. Tô indo embora do planeta, vocês se virem aí. Olha, eu tô sinceramente, né?
sair do planeta Terra, porque olha... Bom, vamos falar um pouquinho daqui de tanta tragédia que a gente tá falando, vamos falar um pouquinho do SpaceX. Alguma coisa boa aconteceu nesse fim de semana, e isso é bom e é histórico. Vocês conhecem Elon Musk, né? Quem não conhece é um baita de um bilionário inventor. O cara faz um monte de coisa, inventou o carro. Inventou não, ele lançou o carro elétrico, o Tesla, né? Que a invenção na verdade não é dele, já é coisa antiga. Até o Gurgel fez o carro elétrico, tá? Lá na década de 70, que fica bem claro aqui. Fez o carro elétrico, o Itaipu. Mas, e dentre várias as coisas que o Elon Musk faz e tem feito, uma delas é uma empresa de foguetes para lançar as pessoas para fora da Terra. Olha só. O plano dele, na verdade, é até o fim desta década aqui de 2020, chegar lá para 2027 e 2028, ele está conseguindo levar as pessoas para Marte. É realmente algo bem, né, bem interessante a ideia dele. Mas o primeiro passo foi dado ontem. Foi sábado. Hoje é segunda, foi no sábado. O primeiro passo foi dado no sábado, dia 30. Ele conseguiu colocar... Tem 2 astronautas no foguete, a NASA fez uma parceria. Ou seja, os Estados Unidos pagou por Elon Musk. Isso é histórico, porque até então nunca tinha acontecido isso. Os Estados Unidos, com a NASA, pagar para alguém lançar um foguete com astronautas para levar até a estação espacial. E foi isso que aconteceu. Ele lançou o foguete. Os astronautas já chegaram na estação espacial, eles acoplaram ontem na estação espacial, sim, domingo, dia 31, o foguete saiu no dia 30, com um detalhe, esses foguetes do Elon Musk, eles podem ser reutilizáveis. Essa é a jogada. Por que para a NASA interessa pagar para alguém fazer e não eles fazerem? Porque ele conseguiu desenvolver uma tecnologia que dá para reutilizar o foguete. A gente às vezes imagina os filmes dos desenhos do Pica-Pau, desenho do Tom e Jerry, né? Vai pra Lua, vai não sei pra onde. O avião, o foguete chega na Lua, pousa retinho e lá fica, né? Na verdade, não era assim que funcionava. Quando você lançava o foguete, você ia desacoplando. Ou seja, o foguete é gigante, não sei quanto de altura ele tinha. Ele ia desacoplando, ou seja, vai cortando por partes. E essas partes eram perdidas, elas caíam no mar, caíam ou até ficavam lá no espaço. Essas partes eram perdidas, não se reutilizava. Era um dinheiro jogado fora, literalmente. Só que era a maneira que se tinha para chegar até o espaço e até a Lua, no caso, como chegou. O que o Elon Musk conseguiu fazer é exatamente o que a gente vê no desenho do Pica-Pau. Ele consegue pousar o foguete de novo. É incrível, é uma jogada, pelo que eu não entendo muito de física, tal, eu só escuto um ou outro falando. É uma coisa dificílima de se fazer. E ele está conseguindo fazer. Ou seja, esse foguete que foi usado para levar os astronautas até lá, ele vai ser reutilizado. Olha o tamanho disso. Então, esse é o tipo de acontecimento que marcaria não só o ano inteiro, mas talvez uma década. É o primeiro passo, realmente, para se chegar em Marte. Olha o tamanho disso, Flávio. Olha o tamanho disso. E passou batido nesse fim de semana. É incrível também que foi um golpe mortal naquela fake news que o homem nunca foi à Lua, né? Ah, sim. Viu? Vocês viram? Vocês que não acreditam, viu que não é coisa de outro mundo hoje em dia? Claro que foi em 69 que o homem foi à Lua. Mas, viu, as pessoas vão. Tudo bem que não foi à Lua, mas as pessoas vão para o universo, vão para o espaço. E o Luiz tocou num ponto aí que é fundamental na conquista espacial. Tem 2 problemas para o ser humano não ter visitado outros planetas. Além da Lua, que é o satélite, mas visitar um planeta além de Marte, que é onde está almejando chegar. Primeiro que é o combustível. Não existe um combustível que seja que dê autonomia de voo, por assim dizer, por meses e anos seguidos, para grandes viagens espaciais. E o segundo é a velocidade. A gente pode ficar viajando meses e anos, como eu disse agora, mas ficar andando o equivalente a 2, 3 quilômetros numa estrada aqui na Terra, lá no universo. Então são 2 componentes. E isso que o Luiz aí bem descreveu, de maneira muito inteligente, já começa a avançar um pouco na questão do combustível. Começa a avançar um pouco na questão da tecnologia, que é a grande barreira para a gente explorar outros mundos. Quando você vê Jornada nas Estrelas, por exemplo, com o Spock, com o Capitão Kirk, os caras usam a velocidade dobra, que é aquela velocidade que se dobra o espaço, por isso que ela tem esse nome. Você atinge a velocidade superior à da luz, e o espaço começa a se dobrar, e você pega atalhos, ou os chamados buracos de minhoca, em alguns casos. E a gente não tem tecnologia para isso ainda, é uma coisa só de tela. Mas esse voo da SpaceX já deu uma esperança nesse sentido. E o outro aspecto também citado pelo Luiz, que é importante,
é que a iniciativa privada começa a participar. Porque toda brincadeirinha relacionada ao espaço é muito cara. Você vai mandar um robô lá para ficar andando em Marte, mandando na Lua, aquilo lá custa bilhões. Para você mandar a gente, então, é coisa de centenas de bilhões de reais, chegando a trilhões, alguns orçamentos ao longo dos anos. Então, logo ontem, a gente teve algumas quebras de barreiras, subiu alguns degraus. A gente vai para Júpiter o ano que vem? Não vai. Mas a consequência dessa viagem de ontem, a gente vai sentir daqui a uns 5, 10 anos e vamos conquistar certamente mais terreno no conhecimento espacial e nas viagens espaciais, Luiz. Boa, isso mesmo, muito legal. Gente, a gente tá falando tudo isso aqui meio de orelhada, viu? Porque a gente marcou meio de última hora aqui, tá? Então, assim, às vezes a gente tá olhando, eu tô lendo alguma coisa, o Flávio vai ler outra coisa, a gente sai falando meio atropelado aqui, mas foi de última hora, a gente montou isso aqui em 10 minutos pra gente fazer esse programa hoje, tá? Então, acabou acontecendo o cancelamento da outra entrevista que a gente ia fazer, então aproveitamos esse tempo pra isso. Então, pegamos alguns dos assuntos mais falados nesse fim de semana. Provavelmente aconteceu mais coisa. Que realmente o negócio foi, né? Foi punk. Então, se você está ouvindo a gente e tiver visto alguma coisa, aconteceu alguma coisa da sua área mesmo, foi histórico e tal, manda pra gente, fala pra gente que a gente vai ler nos próximos programas. É isso, Flávio, é isso. Vamos para o nosso Ixo não existe. Como especialista, eu posso garantir: isso não existe. Flávio Santos, você trouxe uma fake news aqui. Cara, eu só vou ler o que está escrito aqui e você vai me explicar o que quer dizer tudo isso aqui. Olha... Eu não sei como eu vou explicar, já adianto isso. Olha, apoiadores do presidente exibem faixa com os dizeres: somos todos hemorroidas. Cara, eu acho que é tudo proctologista, né, cara? Me explica o que está acontecendo, Flávio. Foi assim, como o Luiz disse, a gente organizou aqui o programa de última hora, então o convidado não pôde participar. Aí a gente falou assim: a gente vai falar de fake news, do Ixo não existe. Eu joguei no Google aqui, fake news. Aí me apareceu, somos todos hemorroidas. Eu entrei no E-Farsas e tá lá o desenho, tava lá uma foto, com uma faixa com manifestantes, com aquele perfil dos bolsonaristas, camisas da CBF, camisas amarelas, segurando uma faixa, somos todos hemorroidas. E aí o E-Farsas, do Gilmar Lopes, que já deu entrevista pra gente, aí eu fui ler o que aconteceu. Porque a gente sabe que as pessoas são estúpidas, as pessoas são fanáticas, são idiotas em alguns casos. Mas daí a ser hemorroida, eu ainda acredito que não chegou a esse ponto. E, na verdade, essa foto está circulando no Twitter, no Facebook, no Instagram. Na verdade, a foto original é do dia 3 de maio de 2020. Foi tirada por um repórter da agência do O Globo, do jornal Globo. E nos dizeres originais, ela tem uma frase que eu considero pior que essa da hemorroida. Porque ela ataca o STF, que é STF contra o Brasil. Então é a primeira vez na indústria vital desse programa do Entendo Nada Podcast que a notícia fake news é melhor do que a notícia original. Porque a faixa original para mim é pior do que o cara ser hemorroida. É uma coisa impressionante. Então você veja onde chegou a história da hemorroida. Esse é o mistério por trás dessa faixa e por trás desse fake news, Luiz Rossi. Olha, se você parar pra pensar o tempo que aqueles caras do STF lá, os ministros do STF, ficam sentados pra ler alguma coisa que eles estão debatendo, qualquer coisa lá, 3, 4 horas, às vezes pra dar uma resposta lá, olha, se o banco deles lá, a cadeira deles não for boa, realmente, pode ter certeza que sim. Ai, que assunto, cara, que assunto, meu Deus, ó. Depois disso, dessa situação toda, vamos para as nossas dicas culturais. Dicas culturais. Boa. Aliás, uma coisa que eu esqueci de falar. Vocês estão ouvindo uma musiquinha aí, a gente está colocando uma musiquinha, a partir de agora vai ser a nossa música oficial, tanto na entrada, quanto aqui nas dicas culturais, quanto nos salves, chamegos e sapatadas. Na verdade, eu e o Flávio não estamos ouvindo ainda, eu vou colocar depois na edição, mas vocês já estão ouvindo, vai ser o oficial aqui da gente aqui. Digam o que vocês acham, se vocês gostaram ou não, se combina com a gente ou não. E tal. Bom, eu vou falar a minha dica cultural porque eu mudei de última hora a minha dica cultural. Seria uma outra coisa relacionada com o assunto que a gente falaria com o entrevistado, então eu mudei de última hora. Eu tô colocando Olha aqui... o improviso,
Não, tá tudo, hoje tá tudo improviso aqui. Eu falei do Lucas Rohan, né, no Twitter. Eu falei dele, até tô lendo algumas coisas a mais aqui, ele falando do Trump. Tudo que tá acontecendo lá, eu tô dando uma lida aqui. E eu vou deixar esse Twitter pra vocês, essa arroba desse Twitter. Por que eu quero? Esse é muito bom. O cara, ele traz notícias de tudo que é lugar do mundo, assim, e urgente, ele joga lá e já tá colocando tal. Ele, inclusive, organiza todo sábado ele lança como se diz, essa thread, né? Vamos dizer assim, falando de todas as notícias da América Latina, cara. É muito bom, tudo que aconteceu na América Latina. Cara, é muito bom. Ele traz de um jeito, eu não sei exatamente onde que ele vai buscar essas coisas e tal, mas realmente vale a pena. É um cara que vale seguir, traz notícia boa, nada de fake news, coisa boa. Tanto é que eu tô aqui acompanhando tudo que tá acontecendo agora lá com o Donald Trump, ele falando lá, eu tô acompanhando por aqui, lendo ele, o que ele tá dizendo sobre o Trump lá. Então, eu recomendo que vocês sigam, eu vou deixar aqui para vocês no link, mas eu vou ler aqui que é @LucasRohan, sendo que esse Han no final é com H, R-O-H-A-N, N de Nair, tá? Mas eu vou deixar o link aí para vocês entrarem lá e seguirem, porque vale a pena, viu? Vale muito a pena. Flávio Santos, qual a sua dica cultural? A primeira coisa que me veio à cabeça foram filmes. São coisas assim que tratam do tema que nós iríamos tratar com outro convidado, que é ufologia, e eu vou manter essa dica aqui para esse episódio improvisado. Eu vou falar sobre um filme, o nome do filme é A Chegada, que fala simplesmente isso que eu vou narrar a partir de agora. De repente, não mais que de repente, aparecem naves espaciais aqui na Terra, só que não é como no Independence Day. Elas são compridas e parecem torres, por assim dizer. E elas pousam em lugares desérticos aqui da Terra. Elas ficam lá paradas, sem emitir som, sem emitir luz, simplesmente estáticas e inaudíveis. Até que a nave que está nos Estados Unidos, para variar, né, porque sempre nos Estados Unidos, ela estabelece algum ponto de contato. Ela abre uma porta e os militares do Pentágono vão até essa porta. E aí eles começam a enxergar um ET, 2, 3 ETs ali, que começam a fazer sinais pela essa janelinha. Eles não conseguem entender, e aí os ETs começam a escrever numa lousa toda iluminada assim, e eles também não conseguem entender. E eles têm a ideia de chamar a maior linguista, eu ia chamar de linguiça, a maior linguista dos Estados Unidos e, por consequência, do mundo, porque lá estão uma das maiores faculdades do mundo, né? E ela é chamada para entender o que os ETs estão falando. E o enfoque do filme é totalmente esse. Você não sabe se os ETs são amistosos, se eles estão passando uma mensagem positiva ou negativa, mas o fato é que eles ficam escrevendo e ela tenta criar um alfabeto, uma língua de sinais, de símbolos, de desenhos, para que possa entender o que eles estão dizendo. E é muito legal. Eu não vou falar para você qual é a mensagem do filme, o que eles falam no final, mas eu posso dizer para você que o Pentágono e o exército americano estressa muito mais a mulher que os ETs. Porque a toda hora o Pentágono quer jogar um míssil, quer atacar as naves, quer passar tanto de guerra em cima, e a mulher, calma, vamos entender, vamos tentar a comunicação. Mas é muito legal, o filme ele foge bem do lugar comum sobre ufologia. Boa. Olha, você quase confundiu aí linguista com linguiça, né? Eu tô lendo aqui uma situação que tá acontecendo no Twitter nesse momento também. O deputado bolsominion, claramente, tinha que ser, né? Ele colocou assim, escreveu na rede social dele, o Douglas Garcia. Ele mandou, tá escrito assim: se você conhece o nome completo de algum autodenominado antifascista e possui provas de que ele é, que afirma ser, peço que anexe a prova, respectivo nome completo e envie no e-mail dele, lá né, do Douglas Garcia. Então criaram uma campanha aqui, bem interessante, para mandar de e-mail para esse cara. Mande umas fotos do Vampeta pelado, cara. Eu não sei o porquê do Vampeta, cara. Sinceramente, eu vou pesquisar depois porque exatamente do Vampeta. Olha, pode ser porque rima com capeta, foi o que minha esposa falou aqui. Olha, o Twitter realmente está bem interessante nesses dias aqui. Bom, não sei, se vocês quiserem mandar foto do Vampeta, foto de vocês, da linguiça aí, fiquem à vontade, tá? Podem mandar pra esse cara aí, Douglas Garcia aí, fiquem à vontade e mandem pra ele lá. Ele tá pedindo por isso aí. Mas... Impressionante, aí eu entrei aqui pra ver, eu já vi que tem até vizinho meu fazendo campanha. Mandando endereço. Teve um que mandou o endereço aqui, não vou falar o lugar exatamente, mas eu duvido que alguém vá naquela rua que ele deu.
no endereço que ele deu. Eu duvido que alguém tenha coragem naquela rua ali. Ele colocou e falou assim, vou passar o CPF por DM. Olha, então tá aí, né? Olha. Virou uma batalha declarada. Virou. Só quero ver. Bom, eu não sei se o cara vai conseguir achar algum CPF no meio de tanta foto pelada vampeta, mas, enfim, eu não quero nem saber, cara. Isso, olha, eles que se entendam ali. Vamos para o nosso salve, chamegos e sapatadas. Salves, chamegos e sapatadas. Boa. Bom, eu vou mandar um salve aqui pro Gui, que é do BlaBlaCar. Eu já peguei algumas caronas com ele. Ele veio conversar comigo no episódio que nós falamos com as enfermeiras e tal, né? Ele ouviu aquele episódio, ele gostou e me elogiou no momento que eu falei mal do Madeiro. Ou seja, é um cara que vale a pena a gente ter aqui pra conversar. Então, eu falei, vou mandar um salve pra você, né? Vou mandar um salve, né? Depois de falar, eu tenho que mandar um salve pra ele. Outra pessoa que eu vou mandar um salve aqui é o Vladimir. Ele participou lá, fiz uma live sobre café e tal. E ele entrou e participou bastante lá com a gente e tal. Depois eu troquei uma ideia, minha esposa trocou uma ideia, eu troquei uma ideia com ele. E ele me indicou vários cafés aqui em Indaiatuba, tal. Então, tô mandando um salve pra ele. Ele é de Indaiatuba, por acaso. A gente nem sabia, ele entrou na live lá de Indaiatuba também. Então, mandando um salve aqui pra ele. E eu tenho 2 salves aqui em memória, na verdade, né? O seu Júlio é o pai da Adriana, que deu entrevista pra gente naquele dia lá da enfermagem. Eu até comentei que ele estava internado naquele dia. Enfim, ele não aguentou e foi a óbito, infelizmente, por Covid-19. Então, né, a gente manda aqui nossos sentimentos e tal. E o Thiago, cara, que, sabe, foi um choque pra mim e pra minha esposa. Eu pouco conhecia ele, a minha esposa que trabalhou com ele por algum tempo. Tinha 33 anos e provavelmente faleceu de Covid-19 também aqui em Indaiatuba. Olha, assim, a gente tá falando aqui todos os fins de semana, que tá todo mundo indo pras ruas e tal, mas a coisa tá perto da gente. Então, se não tomar cuidado, uma hora vai acontecer. E eu fiz um post deixando a seguinte questão: você está preparado para perder alguém querido? Porque vai acontecer. Do jeito que as coisas estão, vai acontecer. Mas é isso, Flávio, é isso. Vamos voltar para o alto astral do programa aqui. Você tem alguns salves também, né? Tenho sim. Antes quero dar meus sentimentos às famílias do Júlio, do Thiago. E realmente a Covid, a gente tem que dizer isso, por incrível que pareça, é verdade. Não é o governo que está inventando, não é a nova ordem mundial. Existe, é um vírus que está matando pessoas. Basta você ir a qualquer cemitério conversar com gente na rua de verdade, não com robô de internet, você vai ver que existem vítimas reais às pencas. Hoje, inclusive, o Brasil atingiu praticamente 30 mil mortos desde março para cá. Um número escabroso. Eu tenho dois salves. Primeiro para a Luciana Cristina, é uma amiga minha que estudou comigo na Federação Espírita, lá do centro de São Paulo. Eu conversei com ela essa semana, ela perguntou algumas coisas a respeito de como estão andando as ações governamentais na periferia no combate à Covid, e eu disse que simplesmente não tem nada acontecendo. O pau está quebrando aí, as pessoas estão na rua, é pipa combate, é baile funk, e quem está trabalhando de fato são as ONGs. As ONGs, os institutos, as pessoas físicas estão distribuindo cestas básicas e trabalhando em prol do próximo. O único elogio que eu fiz ao poder público é que não tem faltado material nas UBSs, AMAs e hospitais. Pelo que eu converso com amigos meus que trabalham nessas áreas, não está maravilhoso, mas não está numa situação calamitosa em termos de EPIs, que são os equipamentos de proteção tão necessários em tempos de pandemia. O outro salve é para o Fernando Fontana, que trabalha na Rede TV. Eu conversei com ele recentemente, ele disse que topa dar uma entrevista pra gente no podcast. E é só agendar daqui as próximas semanas. Então, boa notícia para você, ouvinte do podcast. Nas próximas semanas teremos Fernando Fontana nas nossas humildes tribunas. Boa, gostei, hein? Gostei. Também não estava sabendo, não. É novidade para mim também. Gostei. Não, gostei. Legal. Seja muito bem-vindo. Vamos conversar sim. Estamos aqui para isso. As entrevistas aqui. Gostei da notícia. Flávio Santos, levamos uma sapatada, Flávio Santos. Olha só, fazia tempo, hein? Na verdade, fui eu que levei. Vamos eu lembro que eu falei dessa questão aí. Levei uma cacetada.
Mas essa pessoa pode dar cacetada na gente. Essa pode. Não, levamos. Eu também falei alguma coisa relacionada. Mas assim, eu vou ler a sapatada, mas dá pra gente se defender aqui dessa vez. Eu desconfio que você leva a sapatada dessa pessoa desde criança. Ah, bom, isso sim. Isso é claramente. Você sabe que quando eu era criança eu era bem comportado, né? Eu virei isso aqui que eu sou depois de velho. Eu, quando era criança, até que era bem comportado. Não, depois de velho, a situação ficou feia, né? Mas, Edi passou aqui e falou que tá tentando me domesticar. Eu acho difícil, mas vamos lá. É mais fácil domesticar o Max. Não, bem mais. O Max é bem mais fácil de domesticar. Tá quieto aqui, até ficou quietinho aqui. Depois eu comecei, ele até quis brincar um pouco, eu dei uma segurada que ele parou. Mas vamos lá. Maristela Rossi, mais conhecida como minha mãe, ela trabalha num CAPS, que é um sistema de psicologia infantil do Estado. E ela escreveu bem assim pra gente, ó. Se você tinha intenção de falar sobre os atendimentos de saúde mental dos profissionais da saúde, deveria ter perguntado para quem está na linha de frente aos atendimentos de saúde mental. Não existe planejamento do Estado, existe os CAPs. Estamos nos organizando a pedido do secretário municipal para darmos suporte psicológico a todos os profissionais que precisam. Além disso, tem muitos profissionais psicológicos oferecendo atendimento gratuito online. Apesar desse prefeito, Bruno Covas, é o de São Paulo, que está errando na tentativa de segurar esse povo inconsequente, algumas ações estão surgindo. Bom, eu lembro que a gente comentou alguma coisa falamos sim sobre talvez vá faltar atendimento psicológico para as pessoas, tal, que é bom que o governo se prepare para isso. Bom, que bom que ele está se preparando. Mas eu acho que é uma coisa que não está sendo muito divulgada, porque a gente fez essa questão para as pessoas da linha de frente lá, a gente colocou nas questões para elas responderem para a gente e não falaram nada sobre. Então, o que deu a entender que não está sendo feito nada. Então, não sei. Mas já que você está mandando isso aqui pra gente, então a gente vai confiar. Eu acho que deve estar sendo feito alguma coisa, certo, Flávio? Tem dois pontos aí muito interessantes que a dona Maristela Rossi falou. Beijão, obrigado pela sapatada. Uma honra levar a sapatada da Maristela Rossi. E, assim, o CAPS, primeiro eu quero falar do CAPS. Eu já conheci gente que teve problema psiquiátrico e precisou dos serviços do CAPS. E as pessoas foram muito bem atendidas. Então eu quero fazer um elogio primeiro ao CAPS, não tem nada a ver com o Covid, porque se tem uma coisa do governo que funciona e muito bem é o CAPS. Eu conheci uma pessoa que tinha um problema de esquizofrenia e essa pessoa, os melhores períodos do dia que ela passava era no CAPS, porque lá ela conseguia ficar calma, conseguia jogar vôlei, jogar futebol, ocupar a mente. É um atendimento muito técnico, de alto nível e muito humano. Então eu só tenho elogios ao CAPS. Esse é o primeiro ponto. Agora, ela falou no final da mensagem que algumas ações estão surgindo. E essa foi a principal crítica, pelo menos a minha parte que eu lembro de ter falado, a respeito desse tema. Eu acho que o governo já deveria ter ações consolidadas e preparadas para oferecer para os profissionais de saúde. O governo ainda está correndo atrás. Claro que é uma pandemia, claro que ninguém sabe exatamente como agir, mas era óbvio que a corda ia estourar no médico, no enfermeiro, no técnico de enfermagem, no cara que trabalha no microtério, no IML, no coveiro, que faz as covas no cemitério. E não existe nada preparado de antemão, não foi nada preparado de antemão para atender e oferecer um auxílio para esse pessoal. Então a minha crítica foi nesse sentido. O governo não se preveniu, justamente nos únicos fatores que eram previsíveis. Porque saber quantas pessoas vão morrer, quando vai ser o pico, quanto tempo vai durar a primeira onda, se vai ter segunda, terceira onda, a gente não sabe. Quanto vai cair o PIB, a gente não sabe. Mas que os médicos, enfermeiros e todos os outros profissionais correlatos que trabalham na área iriam precisar de auxílio psiquiátrico e psicológico, isso era uma coisa evidente. E o governo, como ela bem escreveu aí, está começando a correr atrás e montando as coisas no meio do processo. Então eu fiz aquela crítica no programa, eu disse que entrei no Ministério da Saúde, no site e tal, e concordo com o que ela falou, agradeço pelo que ela falou, porque a pessoa que está na linha de frente, que era a ideia daquele programa, é que dá o relato mais fiel. O Google, o áudio do WhatsApp, não chega nem perto, nem na unha do pé dessas pessoas que trabalham na linha de frente. Então eu acho que o governo deveria ter preparado antes, se prevenido antes, porque era a única coisa previsível dessa pandemia. Isso aí. Eu também acho que o governo tinha que ter preparado, e não só preparado, como ter fazer campanhas, porque como a gente falou lá, eu lembro que eu falei exatamente isso que eu vou falar aqui. As pessoas vão precisar disso, vai ser preciso, vai ser necessário, por tudo que está acontecendo, não só pela Covid, não.
A Covid também, mas tudo que aconteceu nesse fim de semana e tá acontecendo, as pessoas vão precisar muito de apoio psicológico. Olha, o negócio tá feio, vai precisar sim. Mas é isso, sapatada dada, sapatada recebida. Você aí que tá ouvindo a gente, tem alguma coisa pra falar, quer mandar uma sapatada, não xinga a gente. Se xingar, é retruco, aqui o negócio é assim. Mas se quiser mandar alguma coisa, a gente falou alguma besteira aqui, pode mandar, a gente lê. A gente lê aqui, se defende quando tem que se defender, aceita quando tem que aceitar. E é isso, pode mandar. E se quiser mandar uns chameguinhos também, te aceita também, porque né, ninguém é de ferro. É bom, mas é bom. Com todo respeito, mas é bom. Com todo respeito. Mas é isso, vamos para o encerramento. Eu vou passar aqui os nossos canais de contato. Depois disso a gente faz nossas tratativas finais aqui. O nosso e-mail é entendonadapodcast@gmail.com. O Facebook é o Entendo Nada Podcast. O Instagram é o @EntendoNadaPodcast. E o Twitter é o @EntendoNPodcast, porque não dava para colocar Entendo Nada, porque tem alguém usando. E não tinha como escrever Entendo Nada Podcast, então vai Entendo N Podcast mesmo. E estamos em várias plataformas. No YouTube, no Spotify, no iTunes, no Apple Podcast. No Deezer eu tô brigando lá, mas ele tá quase saindo, a gente vai voltar pro Deezer. E em vários agregadores. É só procurar pela gente como Entendo Nada Podcast. Inscreva-se no canal, se for do Spotify, do YouTube ou do iTunes, e neles, todos eles têm lá como você se inscrever, clicar lá para ficar inscrito, que toda semana, e sempre que a gente soltar alguma coisa aqui, por exemplo, hoje mesmo a gente soltou um drops aqui, uma coisinha rápida, o Flávio fez um negócio bem interessante sobre Tesouro Direto. Se você já está inscrito, já deve ter aparecido aí para você. Então, faz isso que vai facilitar muito sua vida. É isso, Flávio. É isso. Vamos para o encerramento desse episódio aqui, feito em 10 minutos. De última hora a gente pegou e fez. Então, olha, ufa, a gente conseguiu fazer um episódio, Flávio. Tava faltando uma moto passando na minha janela para atrapalhar o episódio. É a marca registrada. Faltou uma moto, passou exatamente agora. Então, agora sim, agora o episódio está completo, está perfeito. E gostei muito desse episódio, sopetão. É legal esse tipo de episódio que parece uma conversa. Como se eu e o Luiz estivesse tomando cerveja, tomando chopp em algum lugar, sim, e vai trocando ideias a respeito do assunto. Eu acho que a grande sacada do nosso trabalho junto, seja na web rádio, seja aqui no podcast, é a ideia da gente conversar sobre os assuntos, claro que num tom jornalístico, com responsabilidade, mas o que sustenta isso é a conversa. Yeah. Que é o que tem faltado, infelizmente, hoje em dia na sociedade. Debater, trocar ideias, procurar conhecimento, e a gente humildemente tenta pegar uma coisa pessoal nossa, trazer, mostrar para o público e fazer uma coisa bacana, uma coisa legal. Às vezes a gente consegue, às vezes não somos perfeitos, mas a gente faz sendo legal ou não, a gente está sempre feliz fazendo isso. É isso que importa. Então, valeu, abração, beijão para você que nos ouviu e nos acompanha, e continue na sintonia e nos feeds do Entendo Nada Podcast. Valeu, é isso aí, gente. Muito obrigado, valeu. E vocês estão ouvindo a musiquinha subindo agora aí. Digam pra gente se vocês gostaram dessas músicas que a gente tá usando, que a gente vai usar a partir de agora. Diz aí o que vocês estão achando, diz aí o que vocês estão achando do programa e tudo mais. Mesmo esse episódio feito corrido do jeito que foi. Mas eu acho que foi legal, valeu a pena, até que ficou numa boa qualidade aqui. Pelo menos pelo nosso que a gente conversou aqui, ficou bem legal. É isso, gente. Valeu. E vamos nessa, Flávio, vamos nessa. Fomos!